A graça e a paz do nosso Salvador, amados. Amém, meus queridos. É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Nós chegamos nessa igreja aqui há mais de 6 meses, num culto de quinta-feira. Estávamos conhecendo as igrejas, visitando, buscando um lar espiritual, um lugar onde nós pudéssemos nos alimentar, encontrar uma família. A bateria do microfone pode acabar, não pode é do pregador, né, irmãos? Aí complica. Então nós chegamos aqui, amados. Nosso irmão Laércio, né, irmão? Estava ministrando aqui, orando. E na simplicidade, no calor do Espírito Santo, nós sentimos que aqui seria o lugar onde Deus nos colocaria e trataria conosco. Chegamos aqui desgastados das viagens, das lutas, da correria, dos problemas, dos acidentes, que a vida é muito difícil nós passarmos uma vida sem acidentes, não é, amados? E chegamos e aqui nós fomos cuidados e curados. Então eu quero entrar na palavra de Deus com os irmãos, compartilhar algo de Deus. Nós sentimos que o Espírito Santo deu já um tema a esse culto, né? Na introdução, quando os irmãos já ministravam Jeremias 33, né? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes. Ou seja, Deus está na direção dessa reunião nessa noite, eu não tenho dúvida disso. Quantos creem nisso, amados? Amém. Creia porque Ele está. Mas, queridos, eu quero agradecer a Deus, louvo a Deus pela vida do pastor Marcos, pela esposa, pelo bispo Maxwell também. Falo aqui, que ele saiba aqui da minha gratidão, né, por ele, por todo o cuidado que estão tendo comigo, com a minha família. Agradecer aos irmãos que nos acolheram aqui, não posso deixar de falar do Igor, Deus colocou ele no meu caminho, a gente trabalhou junto um tempo, e ele me ajudou muito aqui no meu começo, né? Cido, Adriano, quem mais aqui? Vários irmãos, me desculpe se eu não citar o nome de alguém aqui, mas vários irmãos com muito cuidado, né? Com muito carinho, vários pregadores que essa igreja tem um celeiro de mensageiros aqui, né? Homens de Deus, e eu louvo a Deus pela vida deles, de cada um, né? O Elder também, né? Todos vocês, queridos, muito obrigado de coração, que Deus abençoe ricamente. Amados, eu queria abrir a Bíblia junto com vocês em Lucas, no capítulo 7, o versículo 36, eu quero compartilhar uma palavra simples com os irmãos, com o coração quebrantado. Todo culto é maravilhoso, amados, mas quinta-feira, eu comecei a trabalhar nas quinta-feiras à noite e eu senti uma saudade desse culto, viu, pastor? É gostoso, parece que as pessoas que vêm de quinta, todo domingo também, mas de quinta parece que com tanta correria, a gente faz um sacrifício a mais, chega aqui, vem buscar algo da parte de Deus. E eu quero falar sobre um culto que aconteceu em Betânia. Lucas, capítulo 7, versículo 36, eu vou ler. Nós podemos aqui, os irmãos vão acompanhar, a minha leitura é um pouquinho diferente, tá? Mas pode acompanhar na Bíblia dos irmãos. Diz assim a palavra de Deus: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa, e eis que uma mulher da cidade, uma pecadora,
sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. E Jesus conta uma parábola aqui. Eu não vou ler a parábola inteira, os irmãos conhecem essa passagem. Nós temos aqui, amados, um dos textos bíblicos que eu amo esse texto. Agora, no dia 12 de agosto desse ano, eu vou fazer 30 anos que eu levantei as minhas mãos para Cristo. 30 anos. E nesses 30 anos, há passagens bíblicas que se tornam favoritas. Tem os salmos que a gente gosta mais. E essa passagem é uma das minhas favoritas, amados. Porque eu vejo aqui nessa mulher uma referência de culto. Um exemplo daquilo que nós devemos fazer para agradar ao Senhor. Então, em Betânia havia um culto na casa desse Simão. Esse Simão tinha um apelido de leproso. É interessante isso. Ele era considerado leproso, tinha um apelido, talvez poderia ser que ele foi leproso e foi curado. Os evangelhos sinóticos, Lucas, o único evangelho que não é sinótico é o evangelho de João, que não tem semelhança, mas todos os evangelhos narram uma passagem parecida com essa. Há teólogos que acreditam que aconteceu 2 vezes, há alguns que acreditam que aconteceu uma vez, mas há 4 passagens relacionadas a alguém que chegou e ungiu a Jesus. Então, amados, o que eu vejo aqui nesse texto para nossa edificação? No culto na casa de Simão, nós vemos olhares diferentes, nós vemos ponto de vista diferente de cada pessoa que estava naquele culto. E nestes anos todos servindo a Deus, nós acabamos encontrando isso no dia a dia, nas nossas reuniões, nos nossos cultos, porque nem todo mundo tem a mesma postura. Aquele homem recebeu Jesus na casa dele. A maioria das pessoas que estudam esse texto entende que ele queria talvez se promover com aquilo, em ter o rabino na casa dele, o mestre na casa dele, porém ele não recebeu Jesus segundo as tradições, os costumes da época, que era para ungir a pessoa. Eles colocavam um pouquinho de óleo na cabeça da pessoa, eles ungiam os pés, lavavam e ungiam os pés das pessoas, porque era um costume, uma tradição. E esse homem não fez isto. Então o culto está acontecendo, Jesus está ali, mas nem todo mundo está na mesma visão. Nem todo mundo está olhando do mesmo jeito. E então a mulher entra com aquele óleo, o alabastro, ele parece muito mármore, só que ele é fininho. E ali dentro colocava-se o nardo puríssimo. Aquilo, amados, era uma joia. Segundo as estatísticas, os cálculos, até mesmo dos apóstolos, aquilo valia 300 dinheiros. Um dinheiro equivalia a 1 dia de trabalho de um trabalhador comum.
Ou seja, aquela mulher entrou com algo precioso que valia 1 ano de trabalho. É riquíssimos em símbolos, isso eu não quero me deter nisso, porque tem algo que eu quero enfatizar aos irmãos. Mas o próprio alabastro é tirado com muita dificuldade. E o nardo é do Himalaia, colhido no alto do Himalaia. Ou seja, para chegar até Israel aquilo, por isso era caro. Esse óleo, amados, só os ricos tinham, e as mulheres que ganhavam guardavam esse unguento precioso para um dia específico, para o casamento, para as núpcias, para um momento muito específico. Então, aquilo era guardado. E aquela mulher leva aquilo para um culto. Não era um culto na sinagoga, não era um culto no meio da multidão com 5.000 pessoas, era numa reunião pequena, numa casa. E ela saiu da casa dela determinada em entregar para o Cristo o melhor que ela tinha guardado dentro de casa. Ela não se preocupou com o valor. Ela não se preocupou com o que as pessoas iriam falar dela. Ela não se preocupou com nada, amados. O alvo dela era Jesus. Quantos saíram de casa e vieram a este lugar nesta noite, e o seu alvo aqui nessa noite é Cristo Jesus. Por isso aquele culto foi diferente para aquela mulher. Quando o mestre percebe aquilo, um murmurou. Sempre, amados, aonde Jesus estava, tinha 3 grupos de pessoas. Havia os curiosos. Vamos lá, Jesus está em tal lugar, vamos lá, porque vai acontecer alguma coisa. Vai ter cego enxergando, vai ter paralítico andando. Vamos lá, porque onde Jesus está acontece isso que eu quero ver. Vamos ver o que vai acontecer. Vai expulsar demônio, alguma coisa vai acontecer. Então tinha gente que ia por curiosidade. Tinha um grupo que ia só para murmurar. Sabiam disso, irmão? Os fariseus mesmo eram um grupo que ia só para murmurar. Eles ficavam esperando a ocasião para poder murmurar, para poder reclamar. Nessa cena mesmo, na continuidade do texto, vocês vão perceber que eles reclamam. Quando Jesus abençoa a mulher, eles reclamam. E será que ele sabe quem é essa mulher? Essa mulher é uma pecadora. Se ele fosse profeta mesmo, se ele fosse de Deus mesmo. A verdade, amados, é que o Filho de Deus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os bons, ele veio para aqueles que precisam, para os pecadores que estão arrependidos na presença dele. Ele veio para mim e para você que está aqui. E então, graças a Deus que nessa noite, nesse lugar, só tem o terceiro grupo. Tinha os curiosos, tinha os murmuradores e os necessitados. Aqueles que iam atrás dele porque precisavam dele, aqueles que iam atrás dele porque queriam ouvi-lo, aqueles que iam atrás dele porque tinham sede e fome de justiça, aqueles que iam atrás dele porque precisavam beber da água da palavra de Deus que saía da boca dele para alimentar. Nessa noite, amados, no nosso culto também é assim. Então eu espero que você esteja nessa noite aqui, dentro desse tema que o Espírito Santo deu, que você veio aqui para clamar a Ele. Nós temos então aqui um exemplo do culto. Nós temos exemplo da postura de Simão, a postura de vaidade. Sabe, pastor? Eu me converti, amados, numa época que era vergonha ser crente. Muitas vezes a gente passava com a Bíblia na rua e as pessoas xingavam. Hoje não, você não vê isso mais. Nós fazíamos culto ao ar livre. Um dia eu estava falando num culto ao ar livre
no centro da cidade de São Paulo, um sujeito entrou no meio onde nós estávamos e me deu um tapa na cara. Eu usava óculos na época, o óculos foi para longe. Tinha umas 40 pessoas me ouvindo falar a palavra de Deus. E aí eu corri lá, peguei meu óculos, quando eu voltei tinha 80, porque acharam que era briga, juntou aquele monte de gente ali. Mas hoje, amados, é status. Hoje nós temos mais shows do que cultos verdadeiros. Hoje cantores são mega stars, são artistas de Deus. Eu ouvi um dizer uma vez, eu não sou crente, eu canto para os crentes. É o tipo de Simão da vida, que quer Jesus por status, quer Jesus porque de certa forma pode lhe oferecer alguma coisa. Nós estamos aqui nesta noite não só, amados, pela mão de Deus, mas pela face de Deus. Porque o que tem de pessoas querendo o benefício são muitos como esse Simão. Muitos que se envaidecem. Mas nós devemos nos colocar como uma mulher. O que você trouxe nesta noite para oferecer ao Senhor? O que você tem de mais precioso aí dentro? Sabe, amados, na minha experiência, eu percebi uma coisa. As maiores bênçãos que eu já vi, e os maiores milagres que eu já presenciei dentro da igreja, foram em cultos que ninguém dava nada por eles. Foi em noites que a luz da igreja apagava. Foi em cultos quando nós tínhamos que ir com o carro, e o carro atolava e tinha que terminar de chegar naquelas igrejinhas pequenas, naquela época, a pé, e quando você chegava ali, coisas extraordinárias aconteciam, Deus operava poderosamente, na simplicidade daquelas pessoas, no amor daquelas pessoas. A mulher que ungiu Jesus, a mulher que derramou sobre ele. A palavra adoração do grego, o termo original é proskinel, que quer dizer prostrar e beijar. Literalmente, amados, adorar é prostrar e beijar. Por isso as Escrituras dizem que Deus procura os verdadeiros adoradores. Grama e mato você acha em qualquer lugar, verdadeiros adoradores não. Verdadeiros adoradores não tem em todo lugar. E se nós olharmos para esse templo nesta noite, o Espírito de Deus procura aqui. O Espírito de Deus paira sobre a igreja e Ele procura onde estão os verdadeiros adoradores. Porque adorar em verdade tem que ser como ela, tem que ser em espírito, tem que ser em verdade, tem que ser em atitude. Os maiores milagres da Bíblia, amados, eles aconteceram nas piores circunstâncias. Eu vejo hoje em dia pessoas que querem ser obreiros de Deus, que querem ter títulos, porque há uma corrida enorme por títulos. Deixa eu dizer algo a vocês, amados. É melhor você não ter o título e ser, do que você ter o título e não ser. Sabe? Eu fiquei 14 anos nos Estados Unidos. Não tem um lugar que as pessoas mais gostam de título. Reverendo, doutor, PhD. Isso não é nada, meus amados. Isso não é nada. Há pessoas que conhecem Ele porque alguém falou, mas Ele quer que você conheça Ele por andar com Ele. Quantos vieram se prostrar e beijar nessa noite? Adorá-lo em espírito. Sabe por que em espírito, pastores? Porque nós somos tricótomos. Nós temos corpo, alma e espírito.
O tabernáculo também era tricótomo. Tinha pátio santo e santíssimo. Você pode adorar a Deus no seu corpo. Você pode fazer um culto de levantar a mão, de falar. Há cultos que são bem alegres, que as pessoas sentem uma alegria na perna tremenda e dançam bastante. Já para o culto estava bom hoje, acho que eu emagreci uns 2 quilos. Beleza. Você pode prestar a Deus um culto intelectual, com a sua mente, com a sua alma. Dizer amém, entendi. Mas adorar em espírito é ir além. Adorar em espírito é passar o pátio, é passar o santo, é adentrar o santíssimo. Aleluia. É você vencer a incredulidade que te impede. Estava falando com o Igor essa semana, a gente estava falando sobre as orações que Deus ouve. Por que nós oramos muitas vezes e não tem resposta? Eu fico feliz quando eu escuto alguém falar aqui com o pastor. Eu vi domingo abraçado, o pastor orou, Jesus operou, curou. Sabe por quê, amado? Porque Jesus, quando orava, ele se movia de íntima compaixão pela pessoa. Então, em dias de superficialidade, o Senhor está chamando pessoas para vir como essa mulher. Sabe, não interessa, eu não estou preocupado se vão falar de mim. Eu estava, alguns anos atrás, pregando, amados, em Rondônia, uma cidadezinha de Rondônia chamada Alvorada do Oeste. Eu falei sexta, sábado à tarde, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Terminamos uma conferência na segunda-feira à tarde, antes de ir para Ji-Paraná, da onde eu ia voar para São Paulo. Um irmão fez um café da tarde na casa dele, para despedir um dos obreiros da igreja, e nós fomos, uma casa simples. E ele colocou aquela mesa bem bonita. E nós íamos orar pela comida, cantamos um hino antes. Na hora que nós íamos orar pelo alimento, uma mulher invadiu a casa dele, invadiu mesmo. A gente ouviu o portão abrindo, batendo, e veio a mulher correndo, entrou, falou: vocês são crentes? Ele disse: sim, senhora, nós somos crentes. Ela falou: meu filho está morrendo, está com malária, ele está queimando de febre. Eu contei isso para o pastor. Irmãos, eu encostei o menino aqui, e eu nunca tinha sentido assim uma pessoa com a temperatura tão alta, igual a dele. Eu fui capelão na Santa Casa, orei por muita gente doente, mas eu nunca tinha sentido uma pessoa tão quente, chegava a incomodar o calor daquela criança aqui. E a mãe disse: não dá tempo de levar ele para lugar nenhum, uma cidadezinha já ali na divisa com a Bolívia. E peguei aquele menino, eu trouxe ele aqui, nós oramos, aqueles irmãos. Eu disse para eles: vocês orem como se fosse o vosso filho. A oração sai diferente. Sai diferente. Você vai orar por alguém enfermo, diz: Senhor, abençoa, cura. Quando você ora como se fosse você, ou como se fosse alguém da sua família. E eu trouxe ele aqui, nós oramos. E eu tirei ele, voltei ele. Quando eu voltei, ele já estava frio. Ninguém comeu naquela mesa linda que estava ali, sabe, amados? Ninguém comeu, virou um culto. A mulher entregou a vida dela para Cristo ali, e todo mundo tocava a criança para sentir o que Deus tinha feito naquele lugar. Os maiores milagres acontecem nessas horas, nas horas em que nós nos colocamos e falamos: chega.
Sabe, é agora, eu vou entrar na presença de Deus, mas eu vou entrar mesmo, não importa quem, não importa o tamanho do meu problema, não importa o tamanho da minha luta, não importa o tamanho da acusação de Satanás sobre a nossa vida, porque muitas vezes o que acontece é isso, você quer se entregar, o inimigo vem com o indicador dele, coloca que você não merece, você não pode, você não é digno, mas nesta noite o Espírito Santo vai quebrar este indicador e vai dizer que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus não é porque você merece, é porque Ele morreu por você. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho, não é porque eu faço, é porque Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é, Ele consegue, Ele opera. Operando Deus, quem impedirá? Sabe, amado, o culto que nós saímos, você sabe disso, eu sei disso. Quando a gente chega na igreja, a gente diz assim: não dei tudo hoje a Deus. É ou não é verdade? Sem demagogia. Porque Jesus batia tanto nos fariseus, amados. Jesus tratava os pecadores com carinho, mas fariseu ele batia. João 8:44, vocês dizem que Deus é o pai de vocês, mas o pai de vocês é o diabo. Hipócritas. Ele era duro com eles. A palavra hipócrita do grego antigo significa literalmente artistas. Aqueles que se apresentavam na praça eram chamados de hipócritas. Jesus deu um tom pejorativo nisso, quando diz: vocês são atores, vocês interpretam um papel de bondade, de santidade, com as roupas arrastando no chão, com a cara pálida para dizer que estão jejuando, mas o coração de vocês está como um sepulcro caiado. Ou seja, por dentro estava branquinho, mas dentro deles, lá por fora, branquinho por dentro, há um corpo em decomposição. Sabe, amados irmãos, nessa noite, nessa simples palavra de Deus para mim e para você, a orelha mais perto aqui da minha boca é a minha. Eu prego para mim. É o momento de nós entrarmos na presença de Deus como essa mulher. Não importa se vão murmurar de mim, o que eu trouxe, eu vou entregar para Ele. A geração de verdadeiros adoradores é assim, amado. Com dor, sem dor, com problema, sem problema, com calúnia, sem calúnia, com luta, sem luta. Eu vou entrar na presença dEle e o adorarei como tem que ser. Eu não vou trazer para Ele um perfuminho do Paraguai Michuruco, não. Eu vou trazer o melhor da minha essência, do alto do Himalaia, aquilo que eu tenho de mais precioso em mim, colocarei no altar dEle, para a glória do nome dEle. Aquela mulher não foi preocupada para o culto, o que ela ia ganhar de Deus. Em nenhum momento você vê ela dizer: mestre, uma bênção aí por favor, mestre, olha, eu tenho um problema, mestre. Não, ela foi para servir, ela não foi buscar a mão, ela foi buscar a face. Quantos vieram buscar a face de Deus nesta noite? Quantos precisam de algo de Deus, do céu, novo? Quantos precisam disso? O pastor falava essa semana numa conversa, a gente estava falando sobre vinho novo. Todo mundo quer vinho novo, eu preciso de um vinho novo, mas odre seco não recebe vinho novo. Eu descobri uma coisa muito linda sobre odre. Você consegue recuperar ele com óleo e bucha. Deixa o odre é um saquinho de couro onde guardava o vinho e colocava no porão para que ele fermentasse ali. Então dava para usar uma vez, na segunda estava ressecado, o vinho fermentava, estourava. Então Jesus disse assim: ninguém deita vinho novo em odre velho. Eu vim, amados, nesta noite, buscar algo novo de Deus para a minha vida. Para a vida da minha esposa,
que é a grande causadora de tudo novo que está acontecendo na minha vida, a minha ajudadora idônea, como de Gênesis, que Deus colocou no meu caminho. Eu vim buscar algo novo para mim, para ela, para nós. Mas quando nós queremos algo novo, nós precisamos de uma atitude nova. Nós precisamos passar por cima do nosso ego. Há pessoas que não sabem quem Deus é. Já viu crente conversando assim? Amanhã você encontra o irmão e diz assim: pastor, o senhor me avisa a hora que vai parar, tá? Como é? Você gostou do culto ontem, irmão? O outro diz: não sei, não gostei não. Você não tem que gostar de culto, amado. Quem tem que gostar do culto é Deus, o culto é para Ele. Você tem que perguntar assim: Senhor, o Senhor gostou do meu culto hoje? Porque falando assim, pensamos, entendemos que Deus não tem personalidade. Eu quero dizer, amados, de andar com Ele, que Deus é criterioso, que Deus é sistemático. Vai nas Escrituras, você vai ver Deus escolhendo, Deus escolhe, Deus seleciona, Ele não derrama sobre qualquer um. Para poder trabalhar com os utensílios da casa dele, Ele enche do Espírito Santo antes. Pegue a arca, símbolo do que está aqui. Cada detalhe é Ele que escolheu. Olha, eu quero que a arca seja assim, a madeira vai ser assim, vai ser colocado assim. Ele é criterioso. Então não é qualquer culto que Deus recebe. Entre Simão, entre os fariseus que estavam ali, e essa mulher, somente a mulher, somente ela alcançou o coração de Jesus naquele culto, porque quando o alabastro quebrou, o perfume tomou a casa, encheu o coração do Senhor de alegria, aquele perfume o alegrou. Quebra o alabastro nessa noite e deixa o perfume da sua adoração subir às narinas daquele que te chamou pelo nome, que te levantou, que te limpou, que te remiu. Você estava jogado aí fora, hoje você está aqui em regiões celestiais, cantando, adorando, celebrando. Você é livre, meu irmão. O inimigo não tem poder sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, porque você é livre e o Espírito de Deus te libertou. Para quê? Para te fazer um adorador. Aleluia. Atitude diferente, bênção nova. Atitude diferente, vinho novo. Aleluia. O pastor sabe o que eu estou falando aqui. Essa noite é um divisor de águas na minha vida, como servo de Deus. Porque o maior título que nós podemos ter é de servo de Deus. Eu queria, amados, posso orar, pastor? Eu queria convidar aquelas pessoas que entenderam o que o Espírito Santo falou, que viesse aqui à frente. Mas antes de você sair do seu lugar, levanta determinado. Levanta como aquela mulher, diz: eu vou chegar naquele altar, e hoje, coisas novas de Deus eu receberei na minha vida. Porque se nós abrirmos os nossos olhos espirituais, eu lembro de um saudoso pastor que já partiu para o Senhor, que ele disse um dia, na simplicidade dele, ele disse: irmãos, eu vi, irmãos, Deus me mostrou um monte de presentes no céu, e eu perguntei para o anjo: por que tantos? Ele disse assim: o meu povo não pede. Eu lembro que naquela noite, há muitos anos atrás, ele disse: nós vamos esvaziar esse negócio hoje, que nós precisamos. Quantos precisam algo novo de Deus, amado? Uma ferramenta nova, a manifestação de um dom novo, uma alegria nova, com o peito para cima, com arrogância,
Você não tira nada das mãos de Deus, porque Deus resiste o soberbo. Deus às vezes até quer abençoar, mas não dou. Mas Ele não resiste o humilde. Vem à frente, como a mulher foi até lá, com força, com coragem. Eu não quero orar por vocês, irmãos. Me entenda bem. Eu quero orar com vocês. Há uma palavra que a gente usa muito no culto em inglês, que é surrender. Em português não soa tão forte. Se render. Em dizer, eis-me aqui. Em fazer como Davi, no Salmo 51, de forma simbólica. Está aqui minha coroa. Está aqui o meu cetro. Está aqui tudo. Só tem uma coisa: não retires de mim o teu Espírito Santo. Helder, e ele ainda fala assim: e devolva a mim a alegria da salvação. Oh, le santo, le suderianda vahama cloverianda labaxá. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, é tão forte a sua presença neste lugar, nesta noite, Senhor. Porque Tu me amas tanto. Porque o Senhor ama tanto esses meus irmãos que estão aqui, Senhor. O Senhor os chama pelo nome. Eu não conheço 5%, Senhor. Mas o Senhor conhece cada joelho que está dobrado diante de Ti, Senhor. Eu não vou orar por eles, eu quero orar com eles. Me coloco aqui, Senhor, talvez como o mais necessitado. Senhor, perdoa as nossas transgressões. Perdoa as vezes que nós entristecemos o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que se o povo que chama pelo Seu nome se humilhar e orar, se converter dos maus caminhos, que o Senhor ouviria as nossas orações, sararia a nossa terra. Ó Deus vivo de Israel, abre as comportas celestiais sobre este lugar neste momento, Senhor. Derrama sobre essa linda e amada igreja as mais ricas bênçãos espirituais. Aquilo que o Senhor tem escondido, guardado para os íntimos. Cura enfermidades neste lugar, nesta noite. Senhor, cuida da casa dos Teus filhos. Aqueles que saíram de casa e deixaram um problema, uma dificuldade, uma luta, envia o Teu anjo naquela casa agora, Senhor. Dissipa todas as trevas, ó Deus. A Tua palavra, uma palavra Sua, Senhor, ao nosso favor, é o suficiente para mudar a nossa história, Deus. Levanta os caídos, restaura os altares quebrados. Recebe o nosso nardo puríssimo colocado diante da Tua presença. Ó Deus vivo de Israel, celebrado seja o Teu nome para sempre. Ó Santo de Israel,
Oh, Santo. Onde você está, amado, fique em pé. Segura a mão da pessoa que está do teu lado. Diga a ele: esta noite é especial. E ela é especial porque Jesus está aqui. E aonde Jesus está, irmão, até a tristeza salta de alegria. Aonde Ele está, a paz está. Aquela mulher não foi buscar nada, mas Ele olhou para ela e diz: a tua fé te salvou. Ela não foi buscar nada e foi salva. Ela não queria nada e Ele diz: vai em paz. Aleluia, amados. Bendito é o nome do Deus que nós servimos. Bendito é o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza. Ele é o nosso abrigo, o nosso refúgio. Que o Senhor te abençoe e te guarde, amado. Tenha certeza que o Senhor recebeu o seu culto nesta noite. Amém. E domingo, quando você colocar o pé na porta desse lugar, não se contente em dar a Ele 10% da sua atenção, do seu amor. Lembra, não se conforme em assistir cultos no pátio, no átrio. Até o santo tá bom, não. O véu se rompeu para que você tivesse acesso ao Santíssimo. Onde só o sumo sacerdote entrava com medo, hoje nós entramos com alegria e júbilo e gozo e celebração. Aplauda Deus e celebre o nome dEle. Um beijo, um abraço em cada um de vocês, amados.